Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Já vou pedir para que curtam, deixam lá o joinha, compartilhem, comentem, critiquem, perguntem, participem, né? É bom participar, nos ajuda muito a participação de cada um. Aquele que está nos acompanhando, que já é companheiro nosso, seja bem-vindo. Aquele que está vindo pela primeira vez também, seja bem-vindo a esse canal. É um canal onde falamos sobre assuntos pertinentes à dependência química e a qualquer tipo de problema que ocasione numa prisão psicológica, da onde te impossibilite de sozinho abrir mão daquela mania, daquele hábito, daquele comportamento repetitivo. E hoje o tema desse vídeo, ele fala sobre consequências da dependência química. Algumas eu vou falar sobre experiências pessoais, outras sobre coisas teóricas e muitas delas práticas que a gente viu, ouviu ou passou também em relação à consequência da dependência química. O que acontece? Hoje nós vemos aí nas mídias, principalmente nas redes sociais, uma influência negativa de pessoas, artistas, que utilizam dessas plataformas para fazer uma propaganda de uso de algum tipo de substância, como se fosse uma coisa boa, saudável, e como se aquilo que ele conquistou passou por aquilo que ele faz, aquela mania, e muitas das vezes alguém sem informação e sem formação também psicológica acaba abraçando aquele tipo de opinião, costume e vivendo uma vida desregrada, imitando aquela pessoa da qual ela segue, ela vê, ela curte, né? Aquele artista X, Y ou Z de diversos segmentos, né? Alguns na parte de bebidas alcoólicas, outras na parte de drogas e alguns até lutando e falando sobre a substância química no quesito liberação, né, da qual somos contra, né? A gente já teve experiência de ir na Cracolândia e se deparar ali com alguém formado em medicina, por exemplo, e falar que num happy hour começou a usar, e ninguém começa pela pior substância, começa pela melhor. Ninguém começa achando que vai acabar de uma forma negativa. Todo mundo entra achando que vai parar a hora que quiser parar, que vai ter controle sobre aquilo. E inicialmente a gente até consegue obter um certo controle, que com o tempo no uso da substância, aquilo vira um hábito repetitivo na nossa vida, ao ponto de nos escravizar mediante aquele hábito repetitivo. E aí a gente vai, dentro do problema da dependência química, progredindo não só no fator doentio psicológico, mas também no fator doentio no que se diz respeito à substância. Alguns acham que a substância X é mais leve do que a Y e tal. Não, toda droga que modifica o ânimo e altera o humor, ela é prejudicial e ela vai te causar um dano, né? O artista, fica fácil para uma pessoa dentro da sociedade que já alcançou um certo degrau ao patamar, usar alguma substância e falar que ela é boa ou deixa de ser, porque já está dentro daquele patamar. Será que se esse mesmo tivesse numa condição de cracolândia, de uso de droga mesmo pesado, puxando um carrinho, tendo que juntar um papelão, tendo que fazer um correzinho para juntar R$ 1 a mais, passar um rodo num vidro de um carro,
né? Ou ficar aí rateando ou fazendo qualquer outro tipo de corre para descolar um valor de inteira de uma substância, né? Virando madrugadas e madrugadas, né? Sem comer, sem beber, sem dormir, né? Sem tomar banho. Será que eles pensariam dessa mesma forma? Porque é fácil estar dentro de um carro importado, ser reconhecido numa mídia, dormir numa bela de uma cama, estar do lado de uma bela mulher, usar uma substância e falar que deve ser legalizado. Agora, o ruim é você estar trancado como consequência da drogadição num sistema carcerário e vivendo à mercê daquela situação que foi uma consequência de um uso ou uma consequência de um comportamento adictivo, doentio, que levou você a isso. E aí, como consequência, você sofreu isso daí, esse dano, que muitas das vezes é irreversível. Você vai levar para sua história. Será que se você estiver dentro de um padrão desse daí, você vai ter essa mesma opinião de legalidade, de deixar funcionar, de achar que é bom? As, a, as drogas em si, seja elas quais forem, até essas legalizadas aí, como o tabaco ou até o álcool, pode ver, nenhuma delas mostra o fim. Você já viu alguma propaganda? É lógico, depois de algum tempo colocaram no verso do maço de cigarro alguma coisa negativa. Mas você já viu alguém falando assim, não, cuidado que se você vai fumar, você vai ficar dependente desse tabaco. Tem diversas substâncias que podem te prejudicar na sua saúde e o fim da tua vida vai ser com câncer no pulmão. Não. Você vê um cara montado num belo de um cavalo, com um belo de um cigarro na boca, uma bela de uma menina. É que nem comercial de bebida alcoólica, né? Lembrando-nos do Campari, com aquela moça que o vestido vermelho dela não terminava mais e era o vermelho da bebida do Campari. Ninguém mostra o cara com a barriga d'água em fase terminal de um câncer ou qualquer outro tipo de problema ocasionado como consequência daquela doença, daquele problema, daquele uso compulsivo. Porque falamos de compulsão e de obsessão, e isso é consequência de um uso. E a doença, ela pode se manifestar em diversas pessoas, em diversos padrões. A doença, ela é diferente de muita gente. A doença, ela não discrimina. A doença, ela não é preconceituosa. E ó que ela é do mal. E muita gente às vezes se julga do bem e é cheia de preconceito, e é cheio de discriminação. E o mal não. O mal não discrimina ninguém. O mal pega o preto, pega o branco, pega o rico, pega o pobre, pega o alfabetizado, como pega o analfabeto também, pega o, a opção sexual X, Y ou Z, pega todos, não quer saber de discriminação, não quer saber de nada. Então, assim, no processo de recuperação, a gente também não pode pensar em discriminação. A gente não pode pensar, esse não tem o direito por causa disso ou daquilo outro. Não. O direito aqui é para todos. E a consequência do uso compulsivo, todos levam ao mesmo fim: prisão, instituição e morte. Quando se fala de prisão, mais de 90% da população carcerária brasileira tem como fundamento de estar dentro daquele processo penal, né? O final, né? O que gerou a pena, a cadeia daquela pessoa, tem álcool e outras drogas envolvidas. As maiores chacinas, os maiores problemas que acontecem em relação a feminicídio, a pessoa teve que tomar uma dose de coragem dentro do bar para executar alguém. Outros que migram para o tráfico de droga, o traficante usa terno, gravata, o verdadeiro traficante nem na boca ele vai. O que fica ali é o largato, a pessoa que vai ali para vender a substância e manter o seu uso de drogas também, para manter o seu rolê. E o seu rolê sempre tem o uso de substância.
seja X, Y ou Z, mas tem sim, entendeu? mais do que 90% da nossa população carcerária brasileira não são profissionais do crime, pessoas que vivem do crime, da criminalidade como uma profissão qualquer, seja ela médico, professor, tem o criminoso que vive do crime, né? Esse é a minoria dentro da população carcerária, porque a maioria são de pessoas que têm problemas diretos ou indiretos com álcool e outras drogas. E todos os problemas que ocasionaram a ida dessas pessoas para esses lugares, né, penais, têm álcool e outras drogas envolvidos direto ou indiretamente também. Então, para você ver como a consequência do uso do álcool e das outras drogas é uma coisa muito pesada, muito melindrosa a se falar um dia, até se pensar em querer legalidade em relação a isso tudo, né? Não diminui em nada, só faz progredir e aumentar. O problema nunca vai diminuir se legalizar. A criminalidade não diminui se legalizar. Pelo contrário, aumenta cada vez mais, multiplica, fica maior. Instituição, nós falamos sobre instituições não só clínicas e comunidades terapêuticas, mas psiquiátricas. Por quê? A drogadição ela é uma doença crônica, está lá no CID-10-F19, transtorno mental e comportamental devido ao uso abusivo de álcool e outras drogas. Então, assim, é um problema de obsessão e compulsão, é mental, é psíquico. Ou você acha que uma doença mental evoluída, ela vai ser o quê? Ela vai ser uma doença de deixar você ao ponto de desenvolver uma esquizofrenia, ou uma epilepsia, ou outros tipos de doenças crônicas X, Y, Z. Tudo ocasionado pelo uso compulsivo de álcool e outras drogas. Então, assim, são consequências. Muitos desses que você vê aí andando pela rua, perdidos, sujos, falando coisa com coisa, é o que a gente fala do cara que atravessou o espelho, ou o cara que virou filme. Ou seja, de tanto usar droga, ele ficou dessa forma. Desenvolveu uma doença crônica, ou talvez nasceu com ela e ela evoluiu. Mas é isso. A doença da adicção ela é progressiva, ela é incurável e também é fatal. Então devemos fazer o tratamento, devemos nos observar, devemos evitar o que há de ser evitado. Nós não estamos lidando com qualquer coisa e não é brincadeira o que nós estamos lutando contra e vivenciando. Nós estamos numa pandemia de problemas relacionados a isso. Quando você vê alguém ali tomando um Uber ou um assalto, muitas das vezes até executando ou até tomando o celular de alguém e tal, tá tudo relacionado a isso. É um ciclo vicioso. Hoje o Brasil é um dos países que mais se consome cocaína. Às vezes o teu vizinho é um consumidor de cocaína. Às vezes o teu professor, o motorista do ônibus, o cobrador, talvez o motorista do aplicativo, talvez o teu amigo e você não sabe. Então, assim, hoje o país vive uma grande pandemia de uso abusivo de diversas substâncias químicas, das quais estão matando nossos jovens, estão nos matando também. Então, assim, existe uma consequência de tudo isso. E a consequência final ela é muito triste. Vemos jovens perdendo a vida prematuramente, acidentes de trânsito, entre outras coisas. Tudo por causa do uso compulsivo de álcool e outras drogas. Então, assim, as consequências são todas essas: prisão, instituição e morte prematura. Hoje talvez possa ser que você não passou por nenhuma dessas ainda, mas não esqueça dessa frase que eu vou relatar agora.
a doença da adicção, o problema da dependência química, e essa doença é conhecida como a doença do ainda. Você ainda não fez, se continuar usando, você vai fazer. Você vai passar por isso. Então, para evitar esse tipo de situação, peça ajuda, procura ajuda. Não desista de você. Presenteie sua família, talvez com o pai, com o filho, com o irmão, ou se você é mãe, sendo mãe dos teus filhos, sendo a matriarca da tua família. Seja aquilo que a tua família precisa que você seja, mas peça ajuda. Pedir ajuda não é sinal de fraqueza, mas é sinal de força e de resistência também. Sozinho, o Racionais tem uma música muito interessante. E no seu texto ela fala assim, ó, sozinho eu sou agora o meu inimigo íntimo. Não seja seu inimigo. Peça ajuda, que a mão vai ser estendida para você. Obrigado em 24 horas.